Bom dia. Antes de tudo, é um prazer participando desse encontro. Antes de começar a falar sobre a minha apresentação, eu quero deixar uma ressalva que é um trabalho que está no início. Eu venho desenvolvendo trabalhos com autoritários na década de 20, 30. Então, quando eu passei para essa perspectiva de trabalhar com esses jornais italianos com viés anarquista, me senti uma criança conhecendo um mundo novo, né? Porque a gente não sabe nada e vai descobrindo tudo é novidade, mas no final nada é novidade. Então aí que a gente complica um pouco, né? Tem que encontrar novidade dentro desse espaço. O meu interesse aqui após o período que o Luiz aqui aborda, que minha proposta é trabalhar apenas o período de 1913, quando esse jornal La Barricata ele se desdobre no jornal O Germinal. Meu intuito aqui o tema dele será como é a concepção desses sujeitos que estavam em volta desse jornal, né? Como esses responsáveis por divulgar essas ideias anarquistas pensavam a educação como meio de transformação do sujeito, né, em prol de alcançar a revolução social almejada por eles. Então, eu vou fazer apenas um breve aqui retrospecto para que possamos analisar um número em especial. Esse número é de 1º de maio de 1913, onde os dois jornais, o La Barricata e o Germinal, publicam um número juntos, unidos, né? Nós vamos ver que nesse 1º de maio ocorre uma ruptura, principalmente entre o número 6 e 7 dessas publicações, né? Então, o La Barricata é uma continuidade do La Battaglia, né? Onde o primeiro número do jornal Germinal ele surge em 16 de março de 1913. Né? A diferença básica nesse período é que o Germinal ele é em português e o La Barricata é em italiano. Na forma de tabloide, dirigido ambos por Rodolfo Felipe, eu vi outra coisa aqui. Isso. No caso, esse é o primeiro número do Germinal, quando nós vemos o Rodolfo Felipe no canto de cima, assim como o anterior também é dirigido por ele. Mas a partir do 5º número desse jornal, outro colaborador entra em ação, que é o Florentino de Carvalho, né, pseudônimo do Primitivo, que ele era um grande personagem nesse período. Além desses dois anarquistas, desses dois sujeitos, escreve vários outros, eu não vou entrar em detalhes agora, em razão do tempo, porque eu pretendo avaliar apenas, nesse momento, essa edição especial. Além de trabalhar essa perspectiva da educação desses sujeitos, eu ainda vou, como está no início, trabalhar a questão das tiragens, dos assinantes, do grupo, pensando na sociedade de indivíduos, né, a partir da perspectiva do Norbert Elias. Então, esse suplemento, que foi publicado dia 1º de maio, esse é o itinerário dele, onde nós vemos a edição especial do Germinal e da Battaglia. Eu fiz aqui alguns quadros que nós podemos ver, são os artigos e autores que estão em cada página. Nós vemos que nessa primeira página já temos essa questão bilíngue. 2 textos em língua italiana e os outros em português. Nós vemos, além disso, autores, resgate de textos clássicos de autores e a citação, no caso do Samuel Fielden, do que ele diz no seu julgamento. A segunda página também vem essa questão da bilíngue, só que com um número um pouco maior de textos em língua italiana. Na terceira página, onde que eu encontro um texto que eu vou abordar, que é o que deve ser a educação, né? É um texto bem sugestivo para isso. Ficou faltando um ali, o desmoronamento das instituições sociais. Não, está o autor, né? O Orlando Corrêa Lopes, brasileiro. Nós temos apenas um texto em italiano com essas iniciais. É complicado porque quando você está conhecendo um jornal, a questão entre o autor e o seu pseudônimo fica ainda um pouco nebuloso para quem está entrando em contato. Mas esse CP aí,
É a narrativa de alguém que foi para a Argentina. Acredito que deva ser um desses intelectuais envolvidos com o jornal. E aqui a quarta página, né, apenas 2 textos que estão em negrito, né, e a maior parte deles sem autor, né? Apenas são informativos. Não, sem autor não, tem autor, né? Não está descrito. Então, vamos lá agora ver um pouco sobre como esses sujeitos pensavam como que essa estrutura. Porque além de perceber que eles tinham um viés de educação, ocorre um certo tipo de historicismo na organização das notícias. Esses sujeitos, eles trazem a memória do passado, principalmente o 1886, com os acontecimentos de Chicago, como um marco de início desse movimento operário, desse movimento de trabalhadores, e um ponto fulcral na ideia do 1º de maio. Então, eles trazem esses heróis do passado. Essa memória, basicamente no texto inicial, o Florentino de Carvalho, a jornada de hoje, que ele traz todo o martírio dos operários de Chicago. Então, a partir disso, outro tema bastante presente nesse número especial é o momento tribulado, um momento conturbado que se passa o Brasil, né? As greves, a repressão policial, tendo sempre como questão a lei de expulsão, que ele percorre todo esse jornal como sendo uma agressão. Eu até comento em alguns artigos desse texto que devem aplicar a lei também para os burgueses, também para os operários, para os jornais comerciais. Então, essa perspectiva historicista como né? Esse passado heróico, esse momento tribulado, esse momento conturbado de miséria no campo, de miséria nas fábricas, de expectativa que eles constroem de futuro. Que a expectativa de futuro para eles é uma revolução social. A revolução que porá fim às leis, porá fim ao Estado e eliminará qualquer forma de governo, porque um texto que é utilizado aqui, a culpa do massacre, da desordem é o próprio Estado. Né? O Estado é que mata, o Estado é que rouba, em razão da questão da propriedade, que são textos trabalhados nesse número. Muito interessante nessa questão. Mas como que essa perspectiva historicista dele, de um passado heróico, de mártires, de um presente conturbado, como que se alcança essa revolução social? Para eles, a educação. Neste texto do Mortillet. O que deve ser educação? Ele aponta nessa questão que a educação do ser humano, pelo contrário, tem por objetivo o bem-estar do indivíduo, né? A satisfação de suas necessidades, a aquisição e desenvolvimento e o aperfeiçoamento. Outros textos também trazem a questão da educação, pois não adianta para esses sujeitos tirar a educação do religioso e passar para o Estado. Se você tira a educação da religião e passa para o Estado, você não liberta o indivíduo. Para eles, então, a educação deve voltar para a mão da sociedade. Ela deve organizar o seu sistema educacional. Então, de certa forma, não existe moral neutra para esses sujeitos no campo da educação. Então, uma passagem muito legal deles é que a falta de instrução conduz à miséria. A miséria ao embrutecimento, o embrutecimento ao crime, e o crime à prisão, e a prisão ao envelhecimento, que é pior do que a morte. Então, essa perspectiva da educação, ela é um caminho para esses sujeitos de alcançar esse futuro utópico que eles consideram. A mudança seria essa utopia. Mas o que eu ainda pretendo trabalhar com outros números desses números publicados no ano de 1913, é ver como que essa questão da educação não alcançava apenas o sujeito das fábricas, não apenas o operário, mas o homem do campo, mas o agricultor, o colono, na linguagem deles. Uma vez que eles trazem muitas notícias sobre a revolta de Ribeirão Preto e esperam que elas se alastrem pelo interior, Sorocaba, Sertãozinho e outros lugares. Uma outra
questão que eu vi, até o número 6, que é esse o itinerário, nós vemos lá a administração e o redator, no jornal Germinal. No jornal La Barricada também vemos lá o administrador, o Rodolfo Felipe. Só que entre o número 6, que esse aqui vem junto com o número 6, que é o número 394, vem um número especial. Após o número especial, que é este, o número 7 traz novamente Germinal, Semanal Anarquista, mas La Barricada não vem com essas informações. Desse jornal, eles tiram a parte descritiva, que estamos lá, o endereço, os valores, né, onde se compra. Isso é exaurido da edição número 7. Então, o que eu posso levar a entender? Né? Que em vez de serem dois jornais, se torna um jornal com dois nomes. E outra questão de importância, que o Germinal, que antes só via em português e o La Barricada só em italiano, a partir dessa edição especial, você vê textos italianos no Germinal e textos em português no Barricada. Então, ocorre uma associação de associações entre esses sujeitos. Né? Você acaba que tem um jornal com dois nomes, porque você não tem um diferenciamento. Então, o que eu penso ainda, só para finalizar aqui, ao trazer esses mártires, ao trazer esses espancados em greves do Brasil, os camaradas mortos, os presos no presente, torna-se, através das páginas jornais, uma reencenação do passado glorioso de Chicago. A partir disso, abre-se uma perspectiva de futuro, né? A partir de referências clássicas de intelectuais internacionais, franceses, austríacos e russos, né? Que podem direcionar essa perspectiva de um futuro utópico. Na minha concepção, para eles não era utópico, na eles deveria ser isso mesmo. Então, e essa perspectiva de futuro que se abre para a revolução social ocorre com a supressão, como todos sabem, da religião, das leis do Estado e do partido do governo, mas a partir da educação, que pode construir o que está no texto, a metáfora da cidade do bom acordo. Né? Então, esse trabalho inicial que eu estou fazendo apenas nesse ponto, com esse jornal, esse número especial, eu prefiro fazer um desdobramento disso para contar um pouquinho dessa coisa que eu estou navegando por agora. Né? Obrigado. Obrigado.